Então vamos lá, pessoal. Essa é a segunda aula do curso de tópicos especiais em materiais compostos. O objetivo principal é mostrar para vocês uma introdução da parte de modelagem de materiais compostos. E nessa aula a gente vai ver a parte de micromecânica. Então, se nós formos pensar uma motivação, né, a gente tinha visto já antes essa ideia de modelagem multi-escalas, né? Onde nessa primeira escala, nessa microescala, que seria o objetivo da aula de hoje, nós teríamos como input as propriedades da fibra, da matriz, da fração volumétrica, como as fibras estão distribuídas, né? E como saída nós conseguiríamos as propriedades equivalentes ou efetivas da lâmina. Então, na escala seguinte, a gente já trataria um conjunto de lâminas para formar um laminado, e depois seria como fazer essa modelagem acoplada do laminado com a própria estrutura. Então, uma motivação é o seguinte: começou lá pela década de 90, né, esse desafio, esse exercício mundial, esse Worldwide Failure Exercise, que eles viram que, enfim, por causa da complexidade dessa parte de modelagem de materiais compostos, os critérios de falha propostos na literatura eram um pouco confiáveis, assim, comparáveis com vários dados experimentais, com dados experimentais diferentes. Então a ideia era o seguinte: as pessoas tinham que propor o critério de falha e tentar estimar o comportamento da estrutura antes de saber o resultado experimental do laminado, né? Então, primeiro os organizadores definiam os testes, depois eles davam como valor de entrada para modelagem as propriedades das fibras, da matriz e da lâmina, né? E aí falavam como que seria a montagem do laminado e o que cada participante deveria estimar, né? Então aí cada participante publicava lá qual seria a resposta da estrutura de acordo com o seu modelo, né, com o seu critério de falha. Os organizadores publicavam só depois os resultados experimentais, comparavam as estimativas de cada um deles, e depois, sabendo os dados experimentais, cada participante poderia tentar melhorar um pouco a estimativa do seu critério de falha. Então essas são as conclusões da primeira edição. Então, se a gente olhar, mesmo dos 5 melhores critérios, né, dos 5 melhores modelos que participaram, considerando aproximadamente 25% dos testes ficaram com uma margem de erro maior do que 50%. Então, isso é bem alto. E depois ainda tem um ponto um pouco crítico, que é que todos esses critérios precisam de alguns parâmetros ajustáveis. Então, as estimativas sempre são melhores quando eles já sabem os dados experimentais, e aí fica um pouco complicado, né? As pessoas podem questionar até que ponto é uma metodologia realmente correta, se você sempre precisa de dados experimentais para ir calibrando a sua estimativa, o seu modelo. Então esse gráfico mostra o resultado da segunda edição. A conclusão é parecida, né? Essa nota C aqui é o que seria essa margem de erro maior do que 50%. Então aqui o que foi melhor tem aproximadamente 10% dos testes. Então melhorou em relação ao antes, mas mesmo assim 10% dos testes ainda tem uma margem de erro maior do que 50%. Só que se a gente olhar com cuidado lá, as propriedades das fibras, da matriz e da lâmina eram fornecidas. Se nós olharmos para aquela modelagem multi-escala, né, basicamente como se o objetivo principal tivesse nessas duas escalas aqui, né? Então, deixando de fora essa escala aqui, que a gente precisa fazer a homogeneização para conseguir as propriedades equivalentes ou efetivas da lâmina. E aí o ponto é tentar descobrir qual é o erro na modelagem se todas as 3 escalas forem incluídas. Então, o que a gente vai apresentar aqui é isso: é um resumo de alguns resultados, considerando diferentes modelos dessa parte de micromecânica, tanto para as propriedades elásticas quanto para as resistências, e comparar as estimativas desses modelos com uma série de dados experimentais compilados da literatura. Então, essa parte de micromecânica às vezes não é tão estudada quanto a parte de macromecânica, mas ela tem um papel fundamental
para o desenvolvimento de materiais compostos. Então, uma das motivações para incluir essa parte dessa micromecânica, essa modelagem nessa microescala, é que a realização de testes experimentais são extremamente caros se a gente tiver que fazer uma combinação de várias fibras, de várias matrizes e várias frações volumétricas. Então a gente tem que fazer muito teste e isso gastaria muito dinheiro e muito tempo. E depois, o que está nessa segunda parte aqui, os testes também acabam sendo muito limitados. Por exemplo, se for uma geometria um pouco mais complexa, que tem entalhe e tal, então, além de todas as variáveis que influenciam a propriedade do material, as condições geométricas também mudariam bastante. Assim, a concentração de tensão muda, então teria que fazer um outro teste. Então, além de ser muito caro, ficar realizando muito teste experimental, ele tem uma validade muito pequena. Então, o resultado é válido só para aquelas condições específicas. E por último, se nós formos pensar na condição ideal, que seria a parte de otimização de projetos, né? Nós precisamos de algumas equações, né? Idealmente, principalmente para materiais compostos, nós temos muitas variáveis, não dá para fazer tudo por elementos finitos, então a parte analítica é de fundamental importância. Então o objetivo do que a gente vai ver está ligado diretamente com esses pontos, né? Então o que nós vamos ver, nós vamos tentar mostrar algumas equações analíticas para estimar as propriedades e nós vamos ver depois as margens de erro. Se nós formos pensar nos modelos de homogeneização, tem um ponto assim questionável, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, que nós podemos separá-los em dois grandes grupos, né? Onde um desses grupos é baseado na teoria da elasticidade, que tem uma modelagem matemática um pouco mais rigorosa. Então tem um ponto importante que é o que a gente considera como sendo uma solução exata. Então é importante a gente pensar, a gente ter sempre em mente que nós estamos usando aproximações, nós vamos usar sempre aproximações, mesmo a solução que chega mais próxima assim, de ser exata, que é quando considera essa simetria quadrada, uma simetria hexagonal na distribuição de fibras, né, no padrão de distribuição de fibras, ela acaba caindo uma série infinita. Então, para fazer o cálculo dela, não vai ser exato. Então, por mais que eu possa ter uma solução que se aproxime da solução exata, a gente nunca vai conseguir obter um cálculo de uma solução exata mesmo. Então vamos lá. E aí tem o seguinte, a gente viu antes lá que mesmo a solução mais rigorosa lá, né, que é da homogeneização assintótica, considera a fibra quadrada ou hexagonal, a fibra com a distribuição quadrada ou hexagonal. Só que se nós formos ver aqui distribuições reais, não tem nenhum padrão facilmente identificável, né? Então é uma mistura aqui. Então, inclusive, se nós formos pegar aqui dois quadrados diferentes, a gente consegue achar frações volumétricas de fibras diferentes. Então o ponto é que se a gente quiser ser realmente rigoroso do ponto de vista teórico, nós teríamos que pegar um número grande suficiente de fibras para conseguir uma distribuição estatística representativa de como é a distribuição de fibra real. Então aí fazendo isso já aumenta bastante o custo computacional e a parte de modelagem numérica fica um pouco mais complicada. Então nós vamos ver esses modelos para as propriedades elásticas, né? Como eu tinha falado, nós vamos separar em dois grandes grupos. Os modelos baseados na regra da mistura, os modelos baseados na teoria da elasticidade. Para esse curso introdutório, nós vamos ver só os modelos baseados na regra da mistura. E aí, para não vamos precisar ver todos, né? Mas nós vamos ver principalmente a regra da mistura, que é o clássico, e a regra das misturas modificadas, que acaba tendo acaba conseguindo uma estimativa um pouco melhor, introduzindo alguns parâmetros que já foram calibrados. Então a gente consegue ter uma equação relativamente simples e uma estimativa bem melhor desse modelo analítico. Então na apostila tem todos eles, tem
tem uma discussão sobre todos eles, a apresentação de todos. Aqui nós não vamos ver todos por causa de tempo. Nós vamos ver só a regra da mistura e a regra das misturas modificadas. Então, nós vamos ter como dados de entrada as propriedades da matriz das fibras e a fração volumétrica, e de saída as propriedades da lâmina. Então repara que esse G23 da fibra, nesse módulo de cisalhamento transversal, fora do plano, seria aqui nesse plano 2,3, nós não vamos usar, assim como essa G23 aqui da lâmina, o módulo de cisalhamento fora do plano, ou módulo de cisalhamento transversal da lâmina, nós também não vamos usar. A gente vai fazer a modelagem assumindo que é um estado plano de tensões, então aproximando-se a geometria como se fosse uma placa 2D, né? Não olhando muito para o que acontece ao longo da espessura, mas de qualquer forma esses modelos nós também podemos usar esses modelos para estimar essas propriedades. A gente só não vai ver nesse curso, mas tem na apostila também. Então primeiro vamos considerar o caso para a regra da mistura, quando a gente tem o carregamento longitudinal. Então o carregamento está sendo aplicado na direção paralela às fibras. Então o que acontece é que as fibras e a matriz elas trabalham como se fossem elementos em paralelos. Então elementos em paralelo, nós vamos pensar molas em paralelo, a força total é dividida entre as duas, né? A variação de comprimento da mola seria igual para as mesmas e a relação constitutiva é a propriedade de cada mola. Então a gente pode reescrever isso aqui para esse conjunto de fibras e matriz. A condição de equilíbrio fica dessa forma, aqui já está dividido pela área, né? A tensão seria a força pela área, e aí a área total, se a gente fizer que a área total é a área da fibra mais a área da matriz, né? Então a gente consegue dividir todo mundo pela área total e achar aqui a fração volumétrica de fibra. Compatibilidade. A variação do comprimento a gente pode reescrever como sendo a deformação normal, né? Então a deformação normal era a variação de comprimento, esse ε1, né? Deformação normal na direção de x1, ela era a variação do comprimento nessa direção dividido pelo comprimento inicial. Então o comprimento inicial de todas seria o mesmo, né? Esse comprimento aqui. Então a gente pode reescrever como sendo deformação. E a relação constitutiva, se fosse para uma mola, seria a força igual a rigidez da mola vezes a variação de comprimento dela. Para esse caso, para o material, é mais conveniente para a gente escrever dessa forma, né? A tensão ao molde de elasticidade vezes a deformação. Então a gente pode fazer isso tanto para a matriz quanto para tanto para fibra quanto para a matriz quanto para a própria lâmina. Então, manipulando todas aquelas equações, a gente consegue obter uma estimativa do molde de elasticidade longitudinal da lâmina em função da fração volumétrica de fibras, o molde de elasticidade longitudinal da fibra e o molde de elasticidade da matriz. Agora, olhando para o caso do carregamento transversal, a gente pode pensar que esse conjunto de fibra e matriz eles trabalham como elementos em série. Então agora a condição de equilíbrio seria, se fossem molas, a força é a mesma para todas as molas, a variação de comprimento seria a soma da variação de comprimento de cada mola, e a relação constitutiva seria a própria lei de Hooke para mola. Então para esse caso, a condição de equilíbrio, ao invés de fazer que a força é a mesma, a gente pode reescrever que a tensão é a mesma. Então, a tensão é a força sobre a área, como se a área fosse igual para todas elas. Essa área é aqui perpendicular a esse carregamento, então a gente pode reescrever que as tensões são iguais. De compatibilidade é a mesma coisa, né? Isso aqui é a variação de comprimento pelo comprimento inicial. Então a gente também consegue manipular isso. E essa fração volumétrica aqui acaba aparecendo também, né? Porque elas têm comprimentos iniciais diferentes. E a relação constitutiva, de novo, a propriedade do material. Então repare que para a matriz ela é isotrópica, né? Então o molde de elasticidade só dela, mas para a fibra ela é transversalmente isotrópica. Então o molde de elasticidade transversal é diferente do molde de elasticidade longitudinal. E aqui também a gente pode definir essa nossa lâmina como sendo, para o caso 2D, como sendo um material
ortotrópico, né? E para o caso se fosse 3D, seria um material transversalmente isotrópico. Para a gente é como se fosse ortotrópico, então o módulo de elasticidade ele é diferente de acordo com a direção que você olha. Então, se nós manipularmos as equações anteriores, a gente consegue então uma estimativa para o módulo de elasticidade transversal. Então a gente pode seguir o mesmo procedimento e conseguir aqui uma estimativa para o coeficiente de Poisson e para o módulo de cisalhamento no plano, né? Então, no plano ou longitudinal, que é esse G1, 2. Então, repare que a gente não pode assumir, né, como a gente faz para o material isotrópico, né, calcular o módulo de elasticidade, o módulo de cisalhamento em função do módulo de elasticidade e do coeficiente de Poisson. São propriedades independentes. Então, a gente pode pensar aqui, nós temos essas 4 equações, mas essas duas, o módulo de elasticidade longitudinal e o coeficiente de Poisson, têm estimativas razoáveis, essas duas que normalmente não se aproximam muito bem. Então a gente pode pensar em usar essas duas aqui, né, do módulo de elasticidade longitudinal e do coeficiente de Poisson do plano, e pensar em como alterar aqui, fazer uma modificação nessa do módulo de elasticidade transversal e do módulo de cisalhamento no plano, para tentar se aproximar mais dos dados experimentais. Então vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado para essas duas equações aqui. Então o que a regra da mistura modificada propõe é que a gente possa colocar aqui esses parâmetros que seriam parâmetros ajustáveis, certo? Para cada material, vamos dizer assim. E aí, se a gente olhar, basicamente o que está falando aqui é que essas propriedades transversais, tanto o módulo de cisalhamento transversal, o módulo de elasticidade transversal, quanto esse módulo de cisalhamento aqui no plano. Então, se a gente olhar o que está falando aqui, é que tanto o módulo de elasticidade transversal quanto o módulo de cisalhamento no plano, elas dependem da propriedade da matriz, e aqui embaixo está dividindo pela fração volumétrica de fibras e pela razão entre a propriedade da matriz e da fibra, certo? Nos dois casos. Então, basicamente, a hipótese é que esses parâmetros que podem depender da fração volumétrica de fibra e da razão dessas propriedades, da matriz e da fibra. Então, assumindo que a gente pode escrever esse que como sendo uma combinação linear dessa forma, a gente pode calibrar esses parâmetros que se nós compilarmos uma quantidade razoável de dados experimentais. Esses parâmetros A1, A2, A3, A4, A5, A6, que são os valores que a gente usa para definir esse que né, para definir essa combinação linear. A gente pode fazer essa calibração usando o algoritmo de Leverber-Marquardt. E esses são valores propostos na literatura, que foram calibrados considerando lâminas com matriz de epóxi, matriz polimérica, e fibra de vidro e de carbono. Então, esse modelo pode ser aplicado para qualquer tipo de fibra de matriz, mas se não for uma matriz polimérica, e fibra de vidro ou de carbono, ele teria que ser calibrado de novo, né? Não pode usar esses valores aqui de calibração. Então, para comparar isso, vou apresentar para vocês o resultado de 188 dados experimentais, né? Com 15 referências, e aí são todos os modelos aqui que nós vamos usar para comparar, né? Eu estou destacando aqui a regra da mistura modificada, que é o que a gente recomenda um pouco mais, que é o que se aproxima um pouco mais das estimativas e tem equações razoavelmente fáceis. A gente vai usar o erro médio para avaliar qual modelo se aproxima mais. Então, o primeiro ponto é o seguinte: se a gente olhar os resultados como eles são tradicionalmente expostos na literatura, aí tem todos os modelos, a variação de uma propriedade de acordo com a fração volumétrica da fibra. Os dados experimentais são aqui esses pontos vermelhos. Então, essa forma de apresentar tem um problema,
que é o seguinte, ela só serve para avaliação qualitativa, né? É impossível a gente olhar aqui esse gráfico e falar qual modelo se aproximou mais da realidade. Então, por causa disso, ao invés de ficar plotando esse gráfico para cada combinação de fibra e matriz, que daria uma quantidade de gráficos enorme também, nós vamos usar o erro médio, né? Que além de poder compilar materiais diferentes no mesmo gráfico, né? Vai ser só o valor médio, a gente pode chegar a uma conclusão de qual modelo se aproxima mais qual modelo se aproxima mais dos dados experimentais. Então, primeiro aí para o módulo de velocidade longitudinal, nós vemos que todos os modelos têm estimativas parecidas. Então, se a gente olhar aqui, e aí eu vou apresentar dessa forma, né? O primeiro vai ser a regra da mistura e o último a regra da mistura modificados. Aí no meio aqui tem todos eles, né? Primeira parte aqui, esses baseados na regra da mistura, a segunda parte, esses na teoria da elasticidade. Então nós vemos que a estimativa pela regra da mistura, que é a mesma para a regra da mistura modificada para essa propriedade, tem um erro médio bem baixo, né, de 4,7%. Então isso quer dizer que os materiais, as fibras e a matriz realmente se comportam como elementos em paralelo quando submetidas a esse carregamento na direção longitudinal. O segundo é para o coeficiente de Poisson, e aí se a gente olhar aqui, o menor erro médio é de 12,2%, mas o erro médio aqui pela regra da mistura modificada ou pela regra da mistura, que é a mesma equação, é de 12,7%. Então, são estimativas próximas, né? Isso mostra que o modelo está enfim, dentro das possibilidades, está conseguindo uma boa estimativa. E aí o coeficiente de Poisson, esse coeficiente de Poisson no plano, ele tem um ponto crítico que ele é um pouco mais complicado de você medir. Então ele tem, assim, a medição experimental dele não é tão precisa como das outras propriedades. Então se a gente for olhar um gráfico, os pontos experimentais são mais dispersos. Então por isso é natural que o erro seja um pouco maior. Só que de qualquer forma a gente está falando um erro aqui por volta de 12%. E se nós formos lembrar lá dos critérios de falha, a gente estava falando do erro maior do que 50%. Para o módulo de elasticidade transversal, aí a gente consegue perceber bem a vantagem dessa regra das misturas modificadas comparado com a regra da mistura tradicional. Então aqui o erro médio é quase 35%, e aqui da regra das misturas modificadas, que é acrescentando aquele parâmetro QC, né, que é uma combinação linear da fração volumétrica e da razão da propriedade da matriz e da fibra, a gente consegue diminuir o erro médio para cerca de 11%, certo? Então, repara que essa regra da mistura modificada, a estimativa teve um erro médio menor, inclusive, do que as estimativas com os modelos baseados na teoria da elasticidade. Então, agora a última propriedade, que é o módulo de cisalhamento no plano. Aí a gente vê também que a regra da mistura tradicional, o erro médio foi por volta de 35%, enquanto para a regra da mistura modificada, esse erro médio caiu para 13,6%. Então, se nós compararmos aqui a estimativa da regra da mistura modificada com o modelo que teve um menor erro médio, né, que foi esse modelo do Camis, o erro médio do modelo do Camis foi 12,4%, a regra da mistura modificada foi 13,6%. Então, são bem próximos, né, por volta de 1% de diferença. Então, a regra da mistura tem uma estimativa bem razoável. Então, se nós formos fazer uma comparação geral do modelo que teve as melhores estimativas, comparando os modelos baseados na regra da mistura e comparando os modelos baseados na teoria da elasticidade, pelos modelos baseados na regra das misturas, foi a regra das misturas modificada, né, que foi o que a gente apresentou, e da teoria da elasticidade foi esse de homogeneização assintótica assumindo a simetria quadrada, que é o que a gente tinha visto a representação lá, né, da distribuição das fibras formando uma simetria quadrada. Então, se nós formos olhar aqui as estimativas de todas as propriedades, aí eu vou incluir
o outro módulo de cisalhamento, né, módulo de cisalhamento fora do plano, transversal, só para fazer essa comparação mais geral. Então, as estimativas pela regra das misturas modificadas foram bem próximas, né, até um pouco melhor para todas as propriedades, mas a princípio fala tudo bem. Então, a gente poderia usar esse, que não tem nenhum parâmetro ajustável, né, como a gente usou lá, né, apesar deles já estarem calibrados. Só que uma grande vantagem é que as estimativas são boas e o número de equações que nós precisamos implementar para fazer o cálculo das propriedades. Então, quanto nessa primeira parte, essa modificação da regra das misturas, nós precisamos só de 8 equações. Para o modelo de homogeneização assintótica, nós precisamos de 43 equações. Então, quem quiser dar uma olhadinha um pouco melhor nesse modelo de homogeneização assintótica, está descrito lá na nossa apostila. Então, vamos agora para a segunda parte, que são os modelos de resistência. Então, considerando esse caso que nós estamos interessados, né, denominado unidirecional, tratando como hipótese de tensão plana, então nós temos 5 resistências diferentes. Resistência à tração e compressão na direção longitudinal, resistência ao cisalhamento no plano, ou cisalhamento longitudinal, resistência à tração e compressão na direção transversal. Então, aqui do lado direito, nós temos uma representação aqui, né, do que seria a direção do carregamento para cada uma dessas resistências e a direção X1 coincide com a direção das fibras. Então, repara também que tem que tomar cuidado quando vocês forem estudar por outro livro, a diferença da notação. Então, por exemplo, tem gente que, ao invés de chamar essa resistência à tração longitudinal de S11 com índice superior T, chama de X maiúsculo com índice inferior T. Então, resistência à compressão longitudinal chama de X maiúsculo com índice inferior C. Resistência ao cisalhamento chama de S12 só. Resistência à tração transversal chama de Y índice T. Resistência à compressão transversal chama de I índice C. Então, só cuidado para não misturar a notação quando vocês forem olhar em algum livro ou em algum outro artigo. Então vamos lá, vamos usar como base, primeiro para resistência à tração na direção longitudinal, o que acontece quando a gente tem esse carregamento, né? Então a gente viu que de fato as fibras e a matriz se comportam como elementos em paralelo, que foi a nossa hipótese para calcular lá o nosso modo de elasticidade longitudinal, né, que ele é o. Então, isso aqui são exatamente as mesmas equações, então a gente pode falar assim, se elas se comportam dessa maneira, enquanto estão no regime elástico, assumindo que elas têm comportamento elástico até a ruptura, a gente pode fazer a mesma coisa, usar as mesmas equações como base. Só que a diferença é o seguinte, do ponto de vista micromecânico, a gente vai falar que a falha acontece quando a tensão na fibra é igual à resistência à tração da fibra. E do ponto de vista macromecânico, é quando a tensão na lâmina é igual à resistência à tração na lâmina. Então, se a gente usar lá aquela equação de equilíbrio lá, né, das tensões, substituir esses valores, a gente chega nessa nova equação, né? Então, isso aqui seria um valor de entrada também, a propriedade da fibra. A gente só precisa ver agora como calcular essa tensão na matriz. Então, usando a condição de compatibilidade aqui, a gente relaciona as duas deformações, né? Então, a gente consegue relacionar a tensão na fibra com a tensão na matriz e substituir aqui a tensão na matriz por essa nossa equação. Então, manipulando tudo isso, a gente consegue então chegar aqui nessa nossa equação, que seria nessa primeira equação aqui, que seria a estimativa clássica, né, baseada na regra das misturas, da resistência à tração na direção longitudinal, considerando a falha da fibra. Só que tem um parâmetro que a gente pode acrescentar aqui, né, esse parâmetrozinho R, que representa a redução da resistência da fibra, que é o seguinte, uma coisa quando a gente testa uma fibra só, né, só a fibra separada, né, bota ela na máquina de extração, né, amarra e puxa, então a gente consegue medir esse valor aqui, que é a resistência à tração da fibra,
E só que outra coisa é quando ela está no compósito, né? Você vai lá, prepara ele todo, faz o processo de fabricação lá com a matriz, e você tem uma lâmina. Então, nesse processo de fabricação pode ter uma perda de resistência, né? Pode ter algum dano na fibra. Então, a ideia é tentar usar esse parâmetrozinho R para avaliar essa redução da resistência da fibra, comparando. Então, vamos botar esse EST da fibra, seria a resistência à tração da fibra testada sozinha, e esse parâmetro aqui, 1 menos R vezes ST da fibra, seria, vamos dizer, a resistência da fibra na própria lâmina, né? Então, dessa redução de resistência. Então, comparando aí com 27 dados experimentais, de 3 referências diferentes, aqui está mostrando o erro médio de acordo com esse parâmetro R, né, com essa redução de resistência da fibra. Então, a gente pode chegar à conclusão aqui que o menor erro médio, lógico, isso pode depender de lâmina para lâmina, depende do processo de fabricação, do tipo de fibra e tudo mais, mas a gente pode chegar à conclusão aqui que um valor médio é usar que tem uma redução de 0,08, né, ou redução de 8% no valor da resistência da fibra. E aí, com isso a gente diminui o nosso erro médio, que antes era aqui por volta de 17%, vai para 12,5%. Então vamos agora para a resistência à compressão, só que agora tem uma dificuldade a mais, né? Tudo bem, seguindo aquela ideia que as fibras podem se comportar, fibra e matriz podem se comportar como elementos em paralelo, só que agora o que acontece é que a resistência à compressão ela é muito influenciada por defeitos na estrutura. Então, ao invés de ter, por exemplo, para tração tem o rompimento da fibra, né? Para compressão não é exatamente o rompimento da fibra que acontece, ou não necessariamente é o único mecanismo de falha que acontece. Então, para compressão, o que acontece é que pode ter uma flambagem da fibra, né? Um elemento com diâmetro muito fino, com diâmetro muito pequeno, e com um comprimento longitudinal muito longo. Então, ela pode acabar flambando, pode ter uma falta de estabilidade ali, né? E aí pode ter um excesso de curvatura ali, um desalinhamento inicial. Nas fibras é impossível você ter um processo de fabricação que você garanta que todas as fibras estejam perfeitamente alinhadas, mas quando você aplica um carregamento trativo, se você tiver uma fibra desalinhada, ela tende a se alinhar novamente, mas quando você aplica um carregamento compressivo, ela tende a aumentar ainda mais esse desalinhamento. Então é isso que a gente vê por aqui. E por outro lado aqui nós vemos também que conforme você vai aumentando esse carregamento, pode acontecer diversos mecanismos de falha, né? Aqui ele chama esse kink, que é a formação dessa região aqui como se fosse tipo um S, né? Que pode ter um escoamento da matriz por excesso de curvatura, né? Ele pode ter, aqui mostra bem isso, pode ter também o rompimento das fibras, né? Pode ter a flambagem, são vários mecanismos diferentes, distintos. E aqui tem o que seria essa ideia, assim, que durante a falha nós podemos representar aqui 3 grupos separados, três partes separadas da estrutura. Primeiro aqui uma parte que ainda está num regime elástico, assim, um pouco mais distante dessa fibra desalinhada. Aqui nessa região 3 é onde nós temos a falha da fibra propriamente dita, e nessa região 2 conforme a fibra vai falhando, né, vai tendo um aumento de curvatura, ela pode romper e pode ter esse amolecimento que seria resultante do escoamento da matriz ao redor dessa fibra desalinhada que teve esse excesso de curvatura. Então a ideia desse modelo que a gente vai apresentar é baseado na regra das misturas também, só que considera esse desalinhamento da fibra. Então a gente vai usar que a posição da fibra a gente pode escrever aqui como uma equação cúbica, né? Onde esse φ é o ângulo de desalinhamento máximo. Então os nossos esforços internos aqui, a gente pode dar o corte aqui nessa fibra e representar esses esforços internos. A gente vai considerar que é como se fosse a ideia de uma viga longa, então vai desprezar o efeito do cortante, vai considerar só o normal e o momento fletor, né? Então usando a aproximação de pequenos ângulos, né? Esse ângulo φ, a maioria das lâminas, a gente pode achar bastante referência
na literatura sobre isso. Esse ângulo φ é normalmente menor do que 5 graus, então a gente pode considerar essa hipótese de pequenos ângulos, não precisa ficar usando seno ou cosseno, né? Então a gente pode usar direto esse ângulo φ. E aí a gente pode usar então para calcular aqui qual seria esse valor de M0, né? Que essa fibra ela não pode ter nenhuma variação de ângulo ali, né? Então a derivada desse ângulo, a derivada da energia de deformação aqui, que a gente pode calcular dessa forma, considerando a sobreposição do efeito do fletor com axial, a gente pode usar o teorema de Castiglione e fazer a derivada da energia de deformação em relação a M0, que seria esse ângulo tem que ser igual a zero, certo? Então aqui é como se a fibra pudesse continuar mais para lá, e aqui também é como se ela pudesse continuar mais aqui na direção de x1 positivo, só que ela só está desalinhada nesse pedaço. Então, fazendo essa derivada, a gente consegue achar o valor de M0 em função desse ângulo de desalinhamento, e fazendo a derivada aqui da energia de deformação em relação a P, a gente acha qual que é o deslocamento no ponto de aplicação dessa força P, a gente vai chamar de delta. Então, para qualquer força P que a gente aplique em uma fibra, ela vai ter esse deslocamento aqui. A gente está considerando esse comprimentozinho de fibra só. Então, de novo, do ponto de vista macroscópico, a falha é quando a tensão é igual a menos a resistência à compressão da lâmina. Então, substituindo a tensão pelo modo de elasticidade vezes a deformação, ou substituindo a definição da deformação, a gente consegue calcular qual seria esse deslocamento, né, do compósito para poder falhar, né, assumindo que até a falha ele tem um regime linear elástico. Mas do ponto de vista micromecânico, a falha acontece quando a tensão mínima na fibra é igual a menos a resistência à compressão da fibra. E aí, repare que essa tensão mínima na fibra, ela tem que considerar tanto a flexão, né, que é por causa do desalinhamento, quanto a compressão que está sendo aplicada. Então a gente consegue manipular e calcular aqui qual seria esse valor do P crítico para ela poder falhar. Então, se a gente olhar o que a gente achou aqui, repare que esse deslocamento aqui, né, esse deslocamento do ponto de vista macromecânico e micromecânico tem que ser o mesmo. Mas esse P aqui, ele só é válido do ponto de vista micromecânico, né? A força que está sendo aplicada em uma fibra. Então, se a gente substituir lá as duas equações que nós obtivemos agora, substituindo a equação que a gente obteve no slide anterior, né, que era o deslocamento na fibra quando a gente aplicava uma força. Então, essa aqui foi pelo teorema de Castiglione. Essas duas primeiras nós conseguimos avaliando a falha, né, primeiro do ponto de vista macromecânico, segundo do ponto de vista micromecânico. E essa terceira equação nós conseguimos usando o teorema de Castiglione. Então, substituindo as duas primeiras aqui, nós chegamos nessa nossa equação. Então, repare que é bem parecido com o que a gente tinha visto antes para o modelo baseado na regra das misturas para o carregamento, para resistência à tração longitudinal. A única diferença é que aparece isso tudo aqui, certo? Então, se nós olharmos para uma fibra sem desalinhamento, que seria com esse φ igual a zero, esse termo dá zero, esse termo dá zero, isso aqui repete a equação clássica deduzida da regra das misturas. Só que isso não é o que acontece, né? E aí nós também temos um outro problema, que é tentar medir qual que é esse desalinhamento, que para uma estrutura real é um pouco complicado, né? Qual seria esse desalinhamento máximo, né? Para você fazer um laboratório, um corpo de prova e medir é relativamente simples, mas para uma estrutura real é um pouco mais complicado. Então, nós podemos aproximar isso aqui, calibrar esses parâmetros, vamos dizer assim, usando os dados experimentais, e a gente consegue chegar à conclusão, então, que basicamente o efeito dessa parcela toda aqui é reduzir em 20% a resistência à compressão da fibra, certo? Então, é como se isso aqui vai dar 0,8. Repare que isso aqui é só o ideal, se você tiver uma ideia disso aqui para o seu material, mas se você não tiver, nós tivemos a calibragem aí usando fibra de vidro e fibra de carbono, né, com matriz polimérica. Então,
deu que esse valor todo aqui normalmente é por volta de 0,8%. Então vamos lá, se a gente olhar, fazendo essa hipótese usando esse valor igual a 0,8, né, que seria essa regra das misturas modificadas, que nós chamamos, nós comparamos com 61 dados experimentais, 14 referências, e aí comparando com todos os outros modelos analíticos que estão também listados na apostila, nós conseguimos aqui obter um erro médio de 15,1%. Então, repare que aí tem um ponto para se destacar, né, que na verdade é difícil você afirmar qual é o mecanismo de falha, apesar de cada um propor uma coisa. Então aqui, se nós olharmos aqui para esses modelos, tem modelo que fala que a falha vai ser por flambagem, tem modelo que fala que vai ser por causa do escoamento da matriz, tem modelo que fala que vai ser por causa da ruptura, que seria aqui a própria regra das misturas tradicional. E a ideia desse modelo que a gente acabou de apresentar é que seria por ruptura, mas não como se a fibra estivesse perfeitamente alinhada, como se ela já tivesse uma curvatura inicial. Então repare que comparando aqui a regra das misturas, o tradicional, com a regra das misturas, considerando esse desalinhamento, né? Então, para a regra das misturas é como se aqui fosse 1, e considerando esse desalinhamento aqui é 0,8, a gente melhora aqui, o erro médio vai para quase metade, né? Aqui está por volta de 30%, aqui fica por volta de 15%. Então vamos olhar agora o caso do cisalhamento longitudinal ou cisalhamento no plano. E aí, para esse modelo, para essa resistência, nós vamos usar um modelo que tem como base o modelo de cilíndricos concêntricos. Então a ideia é que a gente pode representar a nossa estrutura e separar aqui, né, onde a parte interior é a fibra e a parte exterior é a matriz. E a gente acaba desprezando o efeito da matriz aqui, nessa região aqui, que está entre dois cilindros que estão próximos, né? Então, essa região acaba sendo desprezada e a fração volumétrica de fibra seria mais ou menos a razão entre o raio da fibra e o raio dessa matriz ao quadrado. Então, para resolver isso, eu não vou entrar em tanto detalhes em todas as deduções desse modelo de cilíndricos concêntricos, mas basicamente o que a gente faz é assumir um campo de deslocamento dessa forma, né, onde esse índice kappa ele é para falar da diferença dos constituintes. Então kappa pode ser um Fzinho sobre a fibra ou M sobre a matriz. Então, se nós olharmos aqui, nosso objetivo é tentar descobrir qual que é o campo de deslocamento. Então a gente supõe o campo de deslocamento dessa forma. Nós teríamos 6 incógnitas, né? A da fibra, B da fibra e C da fibra, A da matriz, B da matriz, C da matriz. Então, para isso, nós podemos usar essas 6 condições de contorno. A primeira condição de contorno é para não ter singularidade, né? Não pode ter nenhuma singularidade aqui nas tensões, nem nas tensões, nem no campo de deslocamento, parecidas. A segunda, a terceira e a quarta são condições de compatibilidade aqui na interface entre fibra e matriz. A quinta é a condição de compatibilidade entre matriz e a região externa. E a sexta é uma condição de equilíbrio entre fibra e matriz. Só que essas duas equações aqui, 3 e 4, são iguais, né? Dão o mesmo valor. Então nós precisamos de uma equação adicional para resolver esse sistema. Então as duas equações são iguais. E aí a equação adicional que a gente usa é calcular qual seria a média das deformações nesse elemento representativo da estrutura, né? Então, fazendo isso, nós podemos seguir uma hipótese parecida, né? Só que agora vai ser a falha na matriz, tendo o campo de deslocamento, a gente consegue calcular as deformações e as tensões em função da deformação. Então, vou voltar aqui, vai ser tudo em função dessa deformação externa que está sendo aplicada aqui, né? Desse epsilon 2. Então, a gente pode resolver esse sistema, calcular todas aquelas incógnitas. Então, nós temos o campo de deslocamento, o campo de deformações, o campo de tensões, tanto na fibra quanto na matriz, em função dessa deformação externa que está sendo aplicada aqui.
dessa deformação macroscópica, desse epsilon 2. Então, com isso, a gente pode calcular a falha, assumindo que a falha vai ser na matriz para esse tipo de carregamento, que é o que normalmente ocorre, né? E a falha a gente vai pensar como sendo o início do dano. Então, a gente pode aqui igualar a tensão máxima na matriz com a resistência ao cisalhamento da matriz. E aí, com isso, então, a gente pode pegar e manipular essa nossa equação e calcular a deformação macroscópica que resultaria na falha. E aí, tendo isso, a gente pode usar uma equação, a gente vai usar a equação desse mesmo modelo de cilindros concêntricos para o módulo de cisalhamento no plano, e aí, com isso a gente consegue então usar a relação constitutiva, né? Tendo a deformação que vai resultar na falha, a gente consegue calcular a tensão que vai resultar na falha, que a gente vai chamar de resistência ao cisalhamento, usando a relação constitutiva. E a gente chega nessa nossa equação aqui. Só que a gente tem um problema que é o seguinte: esse tipo de carregamento ele é muito não linear, né? Porque a falha começa ali na interface entre fibra e matriz e vai se propagando até que pode ter ou a separação da fibra da matriz e ela romper de vez, então como se essa tensão ali na interface superasse o valor da resistência da interface, ou a matriz se plastificar inteira até chegar a um valor limite, né? Vamos dizer assim. Então, esse carregamento, aí eu estou mostrando aqui um exemplo, dois exemplos, né, para fibra de vidro e para fibra de carbono, onde a ponta aqui, onde esses círculos amarelos são os resultados experimentais, e aí tem o seguinte: a norma define dois valores de resistência distintos. Um que ele chama de offset shear strength, então que seria o valor da resistência, que seria que você teria que pegar uma reta. É bem parecido com o que a gente faz como a norma define resistência de escoamento para uma liga metálica, né? Você pega uma linha paralela para o escoamento, uma linha metálica, você pega uma linha paralela ao módulo de elasticidade e aonde ela tocar a curva tensão-deformação vai ser onde vai ser o valor dessa resistência. Aqui ela faz a mesma coisa, só que aqui ela pega uma linha paralela ao módulo de cisalhamento e onde ela tocar aqui onde ela tocar essa linha de tensão de formação vai ser a resistência ao cisalhamento. E a outra é a resistência à ruptura, que é quando tem a ruptura propriamente dita do material, ou quando a deformação do cisalhamento chega a 5% e você interrompe o ensaio. Então aqui nós temos um caso, por exemplo, ele rompeu aqui com 4%, e o outro aqui não rompeu até 5% e interrompe o ensaio. E além disso, tem um outro valor, que é o que a gente vai usar como referência, que seria a resistência ao início do dano. Então, que seria, pegando aqui essa curva tensão-deformação, seria traçando aqui o módulo de cisalhamento, seria nessa primeira não linearidade. Então, por exemplo, aqui seria mais ou menos por aqui, a resistência ao início do dano, e nessa outra seria mais ou menos por aqui. Beleza? Então tem essas três diferenças, e aqui nós temos a comparação de alguns modelos, né? Porque esse aqui é o que a gente chama aqui de cilindros concêntricos, que é o de vermelho. Então repare que os dois modelos, o modelo do Keynes e de cilindro concêntrico, são bem próximos. Os dois ficam ali, vamos dizer assim, entre a resistência ao início do dano e a resistência definida pela norma lá de offset shear strength, né? Que é aquela resistência deslocada em 0,2%. Os outros modelos aqui, o modelo da regra da mistura aqui tradicional, né, considera como se fosse a resistência da matriz, que fica um pouco acima, considerando a concentração de tensão, fica um pouco abaixo, e os outros dois aqui são um pouco melhores para estimar a ruptura. Então, comparando aqui de uma forma mais quantitativa, né, com 10 dados experimentais, então aqui a gente está definindo a resistência ao início do dano, né, a resistência aqui comparando ela está deslocada a 0,2%, né, com a reta paralela ao módulo de cisalhamento, e a resistência à ruptura. Então, se nós olharmos aqui, a resistência ao início do dano, o modelo de cilindros concêntricos foi o que obteve a melhor estimativa, né? E por outro lado, o erro médio de 31%, e por outro lado,
a resistência de 0,2%, que seria de acordo com a norma. O modelo de cilindros concêntricos e o de Keynes estiveram bem próximos aqui, os dois por volta de 15%. Ok? Então repare que esse aqui vai ser onde a gente vai ter o maior erro, por causa dessa não linearidade, fica um pouco mais complicado da gente fazer essa modelagem. Só que como a gente está assumindo que tudo é linear e elástico, né? Que a resposta da estrutura vai ser linear e elástica até a falha, o que a gente vai fazer depois para a teoria clássica dos laminários e tudo mais, a gente não vai ver essa parte de propagação do dano, só vai ver a parte do início do dano, que para a gente vai estar assumindo como se a falha coincidisse com o início do dano. Então, para a gente, o mais interessante é tentar usar uma dessas duas definições de resistência, de preferência, a resistência ao início do dano, para poder comparar os nossos valores. Então, apesar do erro médio ser um pouco mais alto, né, 31,1%, esse modelo de cilindro concêntrico é o que tem o menor erro. Então vamos agora para a última parte, que é para a resistência à tração e a compressão transversal. Então nós vamos usar hipóteses diferentes. Então, para tração, o que acontece é que quando você tem esse carregamento, então isso aqui é como se fosse uma fibra só, né, uma matriz como se fosse um meio infinito, então você considerar a interação entre as fibras, o que acontece é que quando você aplica esse carregamento, tem uma concentração de tensão ali, né, ao redor dessa fibra, que é uma inclusão, né, uma não homogeneidade, e acaba tendo uma perturbação no campo de tensões e deformações, gerando uma concentração de tensão. E a gente vai precisar ver como que estão variando as tensões aqui ao redor dessa fibra. Mas para tração, a gente vai considerar que o mecanismo de falha é a densidade de energia de dilatação crítica. Então repare que quando a gente está estudando lá para aço o critério do Mises, a gente calcula a densidade de energia de deformação total, né? Que é a soma da densidade de energia de dilatação com a densidade de energia de distorção. Então, para um aço, a gente assume que a falha, para deduzir o critério de Mises, a gente pode assumir que a falha é governada pela densidade de energia de distorção, né, que tem a ver com que é a ideia lá de deslocar os defeitos da microestrutura, e para a matriz, como é um material frágil, e ali por perto ela está submetida a um estado triaxial de tensão, quando ela está aplicada no carregamento macroscópico trativo, né, aqui na direção transversal, então ela acaba falhando como se houvesse uma cavitação, e essa cavitação ela é governada por essa densidade de energia de dilatação crítica, que a gente pode calcular dessa forma. Então aqui as propriedades da matriz e aqui a soma das tensões principais da matriz. Por outro lado, para a compressão, a falha acaba acontecendo também na região próxima à interface, só que agora a gente vai modelar a falha como sendo a falha da própria interface, certo? Então aqui a gente vai assumir que a falha, para tração, a gente assume que a falha é governada pela densidade de energia de dilatação, e para compressão a gente assume que a falha é governada pela falha da própria interface. Então vai ter uma função de falha da interface e vai falhar quando essa função de falha for igual a 1. Então, uma hipótese que a gente vai usar para simplificar é que a resistência na interface, a resistência normal e o estradamento na interface são iguais. Só para facilitar, né? Já é bem complicado a gente medir essa resistência da interface, a gente tem que medir tanto a resistência normal quanto a resistência de estradamento, é um pouco inviável. Então vamos lá, nós vamos usar as distribuições de tensões aqui, que foram propostas na literatura, considerando como se isso fosse um meio infinito, como se a matriz fosse um meio infinito e tivesse só uma fibra. Então não tem nenhuma interação entre o campo de tensões ali por perto. Então se a gente usar essas soluções aqui, né, essas tensões, e substituir nas equações anteriores, nós conseguimos achar aqui essas duas equações. Certo? Então essas duas equações é para um meio infinito, que é para quando a fração volumétrica da fibra tende a zero. Então nós só substituímos aqui as equações anteriores que nós vimos da distribuição de tensão, essas duas equações que vão definir a falha, por assim dizer, nós só substituímos e conseguimos esse resultado. Então para isso é para a fração volumétrica tendendo a zero.
E aí a gente vai supor o seguinte, que para quando a fração volumétrica não tende a zero, nós podemos tentar obter algumas funções de ajuste, né? Que é isso que a gente chama aqui de GT e G e C, né? São funções de ajuste que vão depender da fração volumétrica, vai depender só da fração volumétrica. Então a gente pode incluir essas frações aqui, essas funções, desculpa, né, que depende só da fração volumétrica, nas equações que a gente tinha visto anteriormente, que a gente tinha obtido anteriormente. Certo? Então o ponto agora é como obter essas funções. E para obter essas funções, a gente pode obter fazendo uma simulação de elementos finitos, né, para vários valores de frações volumétricas aqui, e aí a gente consegue obter então tanto para a equação para tração, para a falha da tração, quanto a equação para falha por compressão, certo? Então essas duas equações, repara que não tem nenhum ajuste por enquanto, nenhuma calibração com resultados experimentais, é só um ajuste com uma simulação numérica. E aí nós temos agora uma dificuldade a mais, que é o seguinte: como calcular esse valor da densidade de energia de dilatação crítica e dessa resistência da interface, uma vez que é muito complicado você fazer isso, né? Então, por exemplo, para calcular a resistência da interface, eu teria que conseguir medir exatamente como que está variando as tensões ali na interface, quando você está aplicando um carregamento transversal, e medir quando ela vai se romper, o que é bem complicado, né? E para medir essa densidade de energia de dilatação crítica, a gente precisaria de um estado triaxial de tensão. A gente precisaria pensar em uma máquina que pudesse aplicar um estado triaxial de tensão, de tração. Então repare que isso é bem complicado, né? Existe essa máquina, mas tem pouquíssimos dados experimentais na literatura. Então a gente pode tentar calibrar valores médios aqui de acordo com dados experimentais para essa densidade de energia de dilatação crítica e valores médios para a resistência da interface. E uma outra possibilidade é tentar pensar como se a densidade de energia de dilatação crítica fosse proporcional aqui à resistência à tração da matriz ao quadrado, certo? Então nós podemos avaliar esses três pontos. Esses dois pontos para resistência à tração e esse aqui para resistência à compressão. Então aqui, para resistência à tração, o valor médio aqui daquele QC é 1,35 e da densidade de energia de dilatação crítica é 0,18, né? Então isso foi calibrado de acordo com esses dados experimentais. E aí, se nós olharmos aqui, os dois modelos que obtiveram as melhores estimativas foi o modelo modificado de Cambridge, né, onde a modificação é através desse expoente aqui, e o modelo esse modelo que a gente acabou de apresentar, baseado na distribuição de tensão, na densidade de energia de dilatação crítica, esse ficou por volta de 27,4%, enquanto o Cambridge ficou por volta de 23,8%. Então os dois são bem próximos e foram os dois que obtiveram as melhores estimativas. Por outro lado, para a resistência à compressão transversal, o valor da resistência da interface, o valor médio da resistência da interface, que diminui, que põe o menor erro, é de 65 megapascal. Então, com isso a gente conseguiu o erro médio de 25,1%, e comparando de novo com o modelo de Cambridge modificado, mas agora para compressão, o erro médio é de 26,9%. Então repare que, só para enfatizar o seguinte, que olhando aqui esse resultado, apesar do erro médio ter sido um pouco maior para esse modelo da densidade de energia de dilatação crítica do que do Cambridge modificado, esse modelo é um pouco mais conveniente, né? Porque se a gente for pensar, isso aqui é uma propriedade da matriz, então a gente está assumindo como se fosse uma propriedade média das matrizes polimétricas, mas logicamente se a gente souber o valor dessa propriedade para cada matriz, a gente consegue ter um erro menor, né? Aqui a gente assumiu que a gente não sabia para nenhuma matriz, tentou calcular um erro médio. E isso aqui fica dentro da faixa que está descrita na literatura, que fala que normalmente isso varia de 0,12 megapascal a 0,20 megapascal. Então o valor médio de 0,18 está razoável.
Então, pessoal, isso era o que tinha para a gente ver hoje dessa parte de micromecânica, né? Que é o primeiro capítulo propriamente da parte de modelagem de compósitos mesmo, que a gente vai ver, né? O primeiro da outra aula que a gente viu de resistência dos materiais era mais uma base, e esse é a primeira parte daquela modelagem multi-escalas de materiais compostos. Então é isso, obrigado.